Vamos lá, meus irmãos. Oh, vem, vem, vem. Ô glória, já estamos aí com 3 pessoas. Vai entrando, vai comentando. Você precisa comentar para mim ver você aí. Compartilha. Alain Barreto, Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Adriana. Vamos lá, vamos compartilhar. Hoje é EBD na sua casa. Vamos para a 8ª lição da Escola Bíblica Dominical. Enquanto nós vamos compartilhando aqui, você vai compartilhando aí. Ô glória. Ô glória. Vamos chegar a 20 alunos. Pai do Senhor, minha mamãe. Vamos lá, vamos compartilhar. Fabião, Deus abençoe, Fábio. Põe mais um hino da harpa aí, Ju. (427). Lourdes, tá com a gente aí, bora lá. 427 da harpa. Vamos lá. Nós vamos. Pode soltar. Ao som dos hinos da harpa. Giovanni Oliveira tá com a gente. Irmã Terezinha Vilela tá com a gente aí. Hoje é dia de EBD na sua casa. Você que tem a sua revista, vai pegando aí. Você que não tem, já prepara caneta, papel. Pastor João Soares, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. E Mariane, a paz do Senhor. Entra, comenta e compartilha. Vamos lá para a 8ª lição hoje. Pai, orando ao sol. Missionária Beth tá com a gente aí. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Hoje tivemos uma madrugada de oração junto com a missionária Beth, através das redes sociais. Foi uma bênção de Deus.
Vamos entrando, vai entrando, irmãos, entra, comenta e já compartilha. Bora lá, vamos começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração, pedindo ao eterno Deus que nos abençoe em mais esta lição, mais essa revista da Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai eterno, eu clamo a Ti, eu oro, eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha estender as suas mãos de misericórdia, de bondade, de longanimidade. Abençoa, Jesus. Fortalece a nossa vida, o nosso coração, nossa alma. Fala conosco, Deus, pela Tua palavra. Nos ensina conforme os Teus preceitos, Seus conceitos. Nos faz, Senhor, entender a Tua vontade. Nos faz entender o Teu querer, nos faz entender a Tua obra. Abençoa, Senhor, revela os Teus mistérios. Fala conosco, Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lição de número 8, título: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular ou pedra da esquina. Está em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. Efésios, capítulo 2 e o versículo de número 20. Diz o texto que Jesus é a principal pedra da esquina. Vamos lá, verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Serafim está com a gente, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Leu Auxilíades está com a gente aí, Deus abençoe. Marcos Lima, Deus abençoe em nome de Jesus. Entre, irmãos, comenta e compartilha para que nós venhamos a ter um maior número de pessoas sendo alcançadas aí. Quanto mais você compartilha, mais nós alcançamos pessoas. E essa é a nossa intenção principal. A leitura bíblica em classe está dividida em dois textos. Um em Éfeso, ou a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. E a outra em Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Nós vamos estar esboçando esse trabalho em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, o versículo 20, 21 e 22. Pastor Alexandre Azevedo está com a gente aí. Vamos lá
para os textos bíblicos. Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, o versículo 24, 25, 26 e 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Essa lição tem 3 objetivos específicos. Se você quiser anotar aí, anote, por favor. Primeiro, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E terceiro, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Vamos lá. Então, nós vamos dividir a lição de hoje e no objetivo geral da lição está implícito que nós devemos ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. É isso que nós estamos alicerçados. Continuando a introdução disso. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Efésios capítulo 2, versículo 21. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Efésios capítulo 2, versículo de número 22. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, primeiro, entender a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Segundo, qual é o fundamento que temos para a nossa doutrina. E terceiro, refletir no que somos após nos tornarmos
membros do corpo de Cristo. Um edifício espiritual. Vamos lá. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 14. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Efésios, capítulo 2, o versículo de número 22. Como nós não estamos, o versículo 22 do capítulo 2 não está inserido na nossa, não está inserido somente no contexto e no texto que lemos, mas é interessante nós relermos ele, nós vamos entender a importância que temos nesse trabalho da escola bíblica de entender quem é e quem somos nós a partir dessa transformação em que nos tornamos o templo do Espírito Santo. Vamos lá. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Vamos ler 1 Reis, o capítulo 8. 1 Reis, o capítulo de número 8, e o versículo de número 27. Lá, minha esposa está dando paz do Senhor a todos aí. 1 Reis, capítulo 8, o versículo de número 27. Olha o que diz o texto sagrado. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Então você percebe o próprio rei Salomão orando a Deus e dizendo a ele que ele sabe que aquele templo não é um habitáculo de Deus. Ele é um lugar de relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Ele não é o habitáculo de Deus, ele é um ponto de encontro. Ele é um lugar onde o homem tem liberdade para ouvir de Deus, conhecer de Deus e receber de Deus. Pai do Senhor, irmã Joane Amaral, está com a gente aí, em nome de Jesus. Por que um lugar de relacionamento? Não é o habitáculo de Deus, é um lugar de relacionamento. Se não, veja, segundo Crônicas, Pai do Senhor, irmã Luísa Machado está com a gente aí, o capítulo 7, segundo Crônicas, também diz o texto sagrado, o versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele seja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então você percebe que Deus, ele está dizendo agora para Salomão que aquele lugar se tornará um lugar onde o povo vai orar e Deus vai ouvir, aonde o povo vai clamar e Deus vai receber. E assim era a verdadeira motivação do templo, a verdadeira visão do templo, o verdadeiro significado do templo. No versículo de número 12, diz assim, do capítulo 7 de 2 Crônicas: de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então você percebe que Deus escolheu aquele lugar, foi o próprio Deus que deu a planta daquele lugar, como Deus deu para Moisés o tabernáculo, e ali se construiu ou se fez um lugar, um ponto de encontro entre o povo de Deus e entre Deus, entendeu? Então, a partir desse momento, entendemos que o templo não era o habitáculo de Deus, mas sim o lugar onde Deus vinha para receber a adoração do povo. Assim como em Gênesis, a Bíblia diz que Deus vinha no entardecer para receber a adoração de Adão. Esse é um dos grandes significados. Pai do Senhor Joel, Deus abençoe em nome de Jesus. Vai entrando, irmãos, entra, comenta e já compartilha esse vídeo para a gente alcançar a maioria das pessoas possíveis. Então você perceba que o quê? Esse templo construído por Salomão, que também teve o ponto de nós encontrarmos e pensarmos que Deus habitava nele. Deus não habitava. Deus vinha no momento da adoração, no momento do louvor, da glorificação, do sacrifício, dos rituais daquele lugar, entendeu? Por exemplo, você pode dizer que nós entendemos que essa adoração, ela atraía Deus para o templo e Deus vinha para receber a adoração do povo naquele templo. É bom lembrarmos que teve o tabernáculo. Pai do Senhor Dani, Deus abençoe, a paz do Senhor. Teve o tabernáculo, que era um tabernáculo móvel. Pai do Senhor Ariel, Deus abençoe. Irmãos, entra, comenta e compartilha, viu? Se você tiver alguma dúvida aí, você pode deixar também. E a gente vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. E esse tabernáculo, ele foi um modelo para o templo. Antes do templo, ele ficava no que nós chamamos de casa de Davi. Entendeu? Ele ficou o tempo ali na tenda de Davi. Depois que voltou, ele ficou também ali em Siloé, na época de Ofni e Finéias. Também depois que construiu-se o templo ele foi destruído pela terceira invasão de Nabucodonosor no ano 386 a.C. E depois
ele foi reerguido por Zorobabel, Pai do Senhor, presbítero Isaías, irmã Priscila, Deus abençoe em nome de Jesus. Ana Nobre está com a gente aí também, Denilson Silva, Viviana Assis, Deus abençoe. Irmãos, entra, comenta e compartilha esse vídeo aí, para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nós entendemos o quê? Que depois ele foi reconstruído por Zorobabel, a ponto do profeta Ageu profetizar aquela profecia de Ageu 2:9, que a glória desta última casa será maior que a primeira, apontando também para o tempo de Jesus Cristo, de uma maneira tipológica. E depois do templo de Zorobabel, houve uma reconstrução nos tempos de Herodes, em que Jesus entrou naquele templo, está lá em João capítulo 2, ele olhou para o templo e falou: não há pedra sobre pedra que ficará de pé e não será derribada. Então nós percebemos ali, foi esse templo de Herodes, que o próprio Jesus ele disse: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele não estava dizendo acerca do templo ali, mas ele estava dentro do templo, por isso todos entenderam que era aquele templo, e ele estava falando da sua própria morte e da sua ressurreição. Então vamos lá. Pai do Senhor, irmã Rani, Deus abençoe em nome de Jesus. Entra, comenta e compartilha, irmãos, para nós termos uma aula bastante proveitosa. Pai do Senhor, irmã Sandra, Deus abençoe. Estou perguntando do Hendrick aqui, Priscila. Olha lá, irmã Lourdes está perguntando, cadê o Hendrick? Aqui, ó. Nós amarramos ele ali, irmãos, para ele não atrapalhar muito. Então, ao entendermos essa visão do templo, nós vamos conseguir entender melhor depois o que nós somos, a diferença que há entre o templo e entre nós. Continuando a lição, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo 48, e depois o apóstolo Paulo em Atenas, ele diz em Atos 17, 24, que Deus também não habita em templos feitos por mãos humanas. Desse modo, irmã Rita, Pai do Senhor, em nome de Jesus, desse modo os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Vamos lá. Então nós vamos entender nessa lição que nós somos um edifício espiritual. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templos do Espírito, templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. E no versículo de número 5 do capítulo 2 de 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro 2 e 5. Vamos ler aí, 1 Pedro, o capítulo 2 e o versículo de número 5, o texto bíblico, ele vai nos dizer: sobre as pedras vivas. 1 Pedro 2 e o versículo 5, diz assim o texto: também vocês, como pedras que vivem, em outras versões, pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E o versículo 6, ele diz: pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular,
eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Olha que maravilha! Isso, irmãos, é o privilégio que nós temos de sermos considerados o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, pedras vivas, edifício espiritual, casa espiritual. Vamos lá, o terceiro, entendendo o que era o templo, entendendo os modelos. Irmão Edenilson está com a gente aí também, entendendo as divisões entre o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Agora entendendo o novo tempo que somos agora, templos do Espírito Santo, vamos raciocinar agora sobre qual é o fundamento que nós precisamos estar, qual é a origem para nos tornarmos, irmã Rosilene, esse templo de Deus. Irmã Claudineia, Deus abençoe. Irmãos, entra, comenta e compartilha. Terceiro subtópico do primeiro tópico diz: a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que você tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Vamos lá então. Olha aí, o nosso irmão Serafim está com a gente, Deus lhe abençoe. Serafim, em nome de Jesus. Douglas, Deus abençoe Douglas, em nome de Jesus. Então você perceba que Jesus é a pedra mais importante do alicerce desse novo edifício espiritual. Ou seja, perceba só que essa estrutura, essa pedra, ela tinha algumas funções. Primeiro, firmar. Segundo, unir. E terceiro, alinhar. Então vamos lá. Primeiro, firmar. Se você quiser, escreva isso. A função da estrutura cristocêntrica, a estrutura em Cristo, está um crente que é templo de Deus, habitáculo de Deus, e que se torna o edifício espiritual, a casa espiritual. Ele precisa ter Cristo como a sua pedra angular, ou seja, a pedra mais importante, a pedra fundamental, vamos dizer assim. E como nós vamos saber que Jesus Cristo é a nossa pedra fundamental? Marque aí. Primeiro, Cristo deve ser o nosso firmamento, ou seja, é Ele que deve firmar os nossos passos. Firmar. Segundo, é Cristo que deve unir-nos com toda a estrutura. Ou seja, é em Cristo que há a unidade minha com toda a estrutura da igreja. Estrutura espiritual, estrutura física, estrutura social, em todas as áreas.
é em Cristo que nós vamos encontrar a unidade. Então, primeiro, firmar. Segundo, nós vamos unir. E terceiro, nós vamos alinhar. Veja só. Então, como é que nós vamos ter uma firmeza? Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Rogério Suniga está com a gente, irmã Braulina. Deus abençoe, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 12. O versículo 2. Olha o que diz o texto. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, fixar os olhos em Jesus, firmar em Jesus, é ter a visão em Cristo. Independente da situação, continuar olhando para Jesus. É isso que faz dele o nosso fundamento. Segundo, ele nos une. Veja só, João, a oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. João 17, o versículo 20 e o versículo 21. Irmão Admar, Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Rogério, Deus abençoe. Olha lá, 17, versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O segredo da unidade, está também em Cristo. Então perceba aí, primeiro, a pedra angular faz de nós firmes. Não é algo maleável. O cristão que está em Cristo, ele não é maleável. Ele não é uma coisa hoje e outra amanhã. Quem está firmado em Jesus, ele é totalmente inabalável. Foi isso que o salmista disse no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Quem está firmado em Cristo, ele não se abala, ele é firme, porque o seu fundamento é firme. Hebreus 13:8, o escritor diz, Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é imutável, Jesus não muda, o seu alicerce não muda. É nós que muitas vezes não estamos firmados em Jesus Cristo. Eu ouvi o pastor falando algo extraordinário. Nessa pandemia, o que mudou para o senhor? Nada. Jesus continua sendo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo, o nosso céu continua sendo o mesmo, e nós continuamos firmes na esperança que nos está proposta em Cristo Jesus. A firmeza da fé. A fé não é algo inabalável, é algo móvel, algo que pode ser desestruturado. Não, a Bíblia diz que é um firme fundamento, Hebreus 11. Então a nossa fé em Cristo, quando Cristo se torna nosso alicerce, ainda que nós em cima possamos, até depois eu quero falar sobre o edifício, o alicerce é firme,
mas todo edifício ele dá aquela balançada, porque é necessário que ela se balance por causa do equilíbrio. Se ela for muito rígida, as paredes forem muito rígidas, se os ferros forem muito rígidos, eles não suportam, eles quebram. O fundamento é firme, mas as paredes ainda balançam. Mostra nós na nossa humanidade. Ainda balança, mas o firmamento ainda é em Cristo Jesus. Não se abala. A unidade, esse fundamento, quando ele está, quando está firmado, ele une uma parede à outra, entendeu? Ele une as paredes. Ele faz as paredes se tornarem um cômodo. Eu vou te explicar isso aqui. Sem Cristo, nós somos paredes. Mas em Cristo, nós somos um cômodo. Oh, glória! Olha que coisa linda. Sem Cristo, nós somos paredes. Só dividimos, só impedimos, só atrapalhamos. Mas em Cristo, nós nos tornamos um cômodo. Em Cristo nós nos tornamos abrigo. Em Cristo nós nos tornamos lugar seguro. Em Cristo nós nos tornamos um lugar em que as pessoas podem olhar e valorizar. Ninguém valoriza uma parede sozinha, mas em Cristo ela é valorizada. A igreja é valorizada, a igreja é olhada de uma maneira diferente. Perceba que coisa linda, entendeu? Paredes, quando estão separadas, mas quando estão unidas, se tornam cômodos, se tornam lugares habitáveis, lugares seguros. Então marca aí. Primeiro é um lugar firme, um fundamento firme. Segundo é um lugar de união. E terceiro é um lugar de alinhamento. Essa pedra, ela ficar para baixo, ficar para cima. E ao ficar para cima, ela era como diz hoje, vamos dizer assim, ela era a linha de medida. Era ali que se media, ali que se colocava o plumo, ali que se colocava a direção, era dali que se tirava o norte, é daqui, é dali, entendeu? Então ali se torna a nossa linha certa. Aonde está a nossa linha certa? No exemplo de Jesus. Olha só, João capítulo 13, o versículo... Veja só. João capítulo 13, e o versículo 15. Olha o que diz. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, Jesus também é a nossa linha, o nosso parâmetro. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Nós temos que agir como Jesus agiu. Fazer como Jesus fez. É essa a nossa vida. Entendeu? O nosso exemplo é Jesus. Precisa ser Jesus. Precisa estar. Nós devemos todas as vezes, e nós temos esse defeito, quando eu falo nós, eu incluo-me também nessa situação. Nós temos dificuldade de pensar no meu lugar, o que faria Jesus? Tomamos decisões precipitadas, fazemos coisas precipitadas, falamos coisas que não devíamos falar. Victor Silva está com a gente, irmã Maria Werneck, Deus abençoe. Vai entrando aí, irmãos, vai comentando, vai compartilhando, para nós alcançarmos um bom número de pessoas aí, em nome de Jesus. Então, Jesus é a nossa linha de medida, é Jesus que é a nossa medida, é Jesus que é o equivalente, é ali que se está o parâmetro da nossa direção, aonde devemos ir, como devemos agir, aonde devemos estar. É nisso que nós precisamos atentar. Vamos lá.
Então Jesus é nosso firme fundamento, é nossa união e é também a nossa linha certa, aonde nós devemos seguir. Vamos lá. O quarto subtópico do primeiro tópico diz assim: Pai do Senhor Victor, Deus abençoe em nome de Jesus. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos capítulo 12, o versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, Atos 4 e 11, 1 Pedro 2 e 7, portanto a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mateus 7 e 24. O Ariel está falando. Boa tarde, irmã Simone. Deus abençoe em nome de Jesus. A Maria está dizendo que isso é verdade, pastor. Devemos sempre fazer essa pergunta a nós mesmos. Porém, muitas das vezes não fazemos. É verdade. E nós acertaríamos, vamos dizer, mais, se conseguíssemos entender o que Jesus faria naquele momento. Então Jesus é o fundamento da igreja, o fundamento dos cristãos. Ele é a pedra da esquina que trazia aquele alicerce, trazia a unidade e também trazia o parâmetro aonde deveria estar a nossa vida e como deveria estar a nossa vida. 2. Tópico de número 2. O fundamento dos apóstolos, apóstolos e profeta. Conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 1 João capítulo 4 e o versículo 14. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 2 e 5, Marcos 6 e 30, Lucas 6 e 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Atos 1, 21 e 22. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. 1 Coríntios 15, versículos 8 e 9, Romanos capítulo 1, versículo 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo. O fundamento. Fundamentar. Estar fundamentado, estar alicerçado. No que? Quem eram, ou o que era o conceito de apóstolo? Os apóstolos, literalmente, eram aqueles enviados ou mensageiros, ou seja, aqueles que receberam o comissionamento de não somente ir
a estes lugares, mas também implantar o ensinamento, o ministério da palavra. Esses eram os apóstolos, usados para os 12 e também para o apóstolo Paulo, esse termo. A pergunta que não quer calar: hoje ainda, pastor, podemos usar o termo apóstolo? Sim. Agora, o grande problema é o tipo de apostolado que nós estamos vendo. Como a palavra apóstolo vem do termo grego apóstolos, que significa enviado ou mensageiro, qual é a origem do apóstolo hoje? O apóstolo hoje, irmãos, é o missionário. Quem é o missionário? É aquele que vai até um lugar onde não existe uma igreja implantada e implanta uma igreja ali. Este é o missionário. É onde não existe uma igreja e alguém vai, enviado por Deus, e implanta uma igreja ali. O que nós não podemos aceitar é esse tipo de apostolado que se coloca hoje na avenida principal de São Paulo e se chama apóstolo, entendeu? Implanta igrejas onde existem igrejas e são chamados apóstolos. Então, o verdadeiro apóstolo é o missionário, é aquele que vai até onde não existe uma igreja e ali implanta uma igreja e ensina aquela igreja para que dali daquela igreja fique uma pessoa da própria tribo, da própria região, e continue o trabalho, dê continuidade ao trabalho. Diferente também dos missionários que nós vemos hoje. As pessoas hoje estão banalizando missões, entendeu? E quando eu estou dizendo isso num termo geral, num termo total, todos nós somos missionários, entendeu? Nosso pastor Osmar disse uma frase que eu nunca me esqueci, que é: aonde há um coração vazio, ali há um campo missionário. Então, o missionário é aquele que evangeliza, aquele que leva a mensagem, aquele que prega ao pecador, ele é um evangelista. Agora, o missionário tem a capacidade, o potencial de implantar igrejas. É diferente, é totalmente diferente, entendeu? Evangelistas e missionários. Eu dei uma aula esses dias e falei só sobre esses 5 fundamentos aqui: o apóstolo, o evangelista, o pastor, e vou falar ainda sobre o bispo e o diácono, que tem diferenças e são ministérios bíblicos que precisam ser analisados. Então, o que nós vemos, o que nós percebemos? Que existe uma banalização hoje. A pessoa nunca implantou uma igreja, mas é chamado de missionário, missionária. E ele, às vezes, é um evangelista. É uma pessoa que prega a palavra, é um ganhador de almas, mas não é um implantador de igrejas. Um implantador de igrejas onde não há igreja. Então, há essa diferença entre o evangelista e o missionário. O missionário, ele tem um trabalho muito mais árduo do que o evangelista. O evangelista vai pregar onde já existe o evangelho. O missionário, ele vai pregar onde não existe o evangelho. Essa é a diferença cabal entre evangelista e missionário. Então, o apóstolo, na verdade, era o missionário que tinha o comissionamento de levar a palavra, ensinar a palavra e instruir os irmãos que ali era implantada aquela igreja. Então vamos lá. Depois que nós entendemos quem eram os apóstolos, qual era a função dos apóstolos, então agora nós vamos entender a doutrina dos apóstolos. Olha o que diz
aqui a nossa revista, no segundo subtópico. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Segundo Timóteo 3, abra aí sua Bíblia, você que está nos acompanhando, abra aí sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, Manoeli está com a gente aí, olha que benção. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. Vamos lá. Diz o texto: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bom entender isso aqui. Toda a escritura inspirada por Deus é útil. Essa é a versão correta, irmãos. A maioria, em algumas versões está escrito, até você pode analisar aí na sua versão. Algumas versões está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Isso abre um precedente para que os irmãos, muitas vezes, algumas seitas e heresias, algumas pessoas possam usá-lo para dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. Então eu pego, isso aqui é uma escritura? É inspirado por Deus. Isso aqui é uma escritura? É um livro? Mas é inspirado por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas não é isso. O texto original Theopneustos, inspirado por Deus, toda a escritura inspirada por Deus é útil. Então toda a escritura inspirada por Deus aí já qualifica quais são as escrituras inspiradas por Deus. Tem diferença. Então você que tem essa versão aí, faça essa anotação, porque nessa versão está complicando o contexto, que pode trazer um pretexto para a heresia. Vamos lá. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,3, 2 Pedro 3,16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Marque isso. Não somos contra nenhum testemunho, nenhuma profecia, nenhuma revelação, desde que ela esteja fundamentada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Eu estava comentando com um pastor, e eu disse: até a nossa irracionalidade está baseada nas Escrituras. Até mesmo o que o mundo supostamente chama de loucura, para nós é o poder de Deus.
porque está fundamentada nas Escrituras. Nossa vida, o que é extraordinário dos puritanos, os puritanos foram uma classe que tudo eles iam para as Escrituras, eles se firmavam nas Escrituras. E verdadeiramente nós precisamos ter esse padrão de vida nas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia fundamenta a nossa fé, fundamenta a nossa estrutura. Não é o que eu penso, mas é o que as Escrituras dizem. Não é a revelação do fulano, mas é o que as Escrituras dizem. Ah, mas o testemunho do fulano é forte. Está baseado na Bíblia, é bíblico, está fundamentado nas Escrituras. Aquela revelação ali é forte, é fundamentado na Bíblia. Tudo se deve pôr ao lado das Escrituras para ver se é verdade ou não. Padre Senhor Presbítero, irmão Manuel está com a gente aí. Mãe Elisângela Monteiro está com a gente aí. Mãe Janaína está com a gente aí. Irmãos, vai entrando, vai comentando e compartilha. Então, tudo que você ouvir de experiencialismo, de experiências que tiveram, coloque ao lado das Escrituras e note se tem base escriturística, base bíblica, para poder fundamentar-se. Porque não existe outro fundamento. Jesus disse: as minhas palavras, essas não hão de passar. Então qualquer coisa que passe as Escrituras, que supostamente seja uma revelação a mais das Escrituras, não pode ser equiparado à Bíblia. Todos os livros é bom ler, é bom buscar conhecimento, mas nenhum livro substitui as Escrituras. Ele é o único livro que diz: assim diz o Senhor. É a Bíblia. É o livro sagrado, é as Escrituras sagradas. Pastor Jô Soares está com a gente aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, não podemos substituir isso. Então, o que eu faço? Todo testemunho, toda a profecia, toda a revelação precisa ser colocada ao lado da Bíblia e ser notado se ela tem referência ou embasamento bíblico suficiente para poder ser considerada, apoiada e dita como realmente divina. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. A Bíblia, as Escrituras ainda são o fundamento maior da nossa fé, a doutrina dos apóstolos. Perceba só isso só. Que coisa extraordinária. Esses tempos atrás, Pai do Senhor, Irmã Magna, Deus abençoe, mande um abraço a todos aí em nome de Jesus. Perceba que todas a Escritura, ela mostra, ela revela Jesus Cristo. Então, o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos é embasada no que Jesus falou, no que Jesus ensinou. Entendeu? Agora, perceba que interessante, esses tempos atrás levantou-se um profeta aí e falou que dia 8 de maio o mundo ia ficar 3 dias em trevas, não é para você sair de casa. Irmão, onde está isso, irmão? Na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Os dias de escuridão são após o arrebatamento da igreja, são nos dias que o anticristo estiver reinando. Nós não temos o governo mundial, nós não vemos isso ainda. Uma profetada do inferno para causar mais pânico nas pessoas que estão em pânico. Mentira grotesca. E aonde está o Salafrário agora? Que sumiu e ninguém vê, ninguém sabe quem é. Irmãos, pelo amor do Santo de Israel, vamos abrir nossos olhos, vamos ler mais a Bíblia.
Aproveite essa quarentena aí. Vamos ler a Bíblia, procurar conhecimento bíblico. Qualquer dúvida, procure seu pastor que você congrega, entendeu? Vamos procurar alicerçar nossa vida na palavra. É tanta mentirada surgindo aí, usando o nome dos evangélicos, até mesmo desabonando os que realmente servem a Deus com fidelidade. Então, não existe essas coisas não, irmão. Tudo tem que estar baseado na palavra, instruídos na palavra, firmados na palavra. É ela que fundamenta a nossa fé. Então, se nós aprendemos que a palavra de Jesus Cristo é vida para nós vamos conseguir servir a Cristo com mais excelência. Bora lá. Então, primeiro, as palavras de Jesus é o alicerce para a nossa fé. Então, não pode se mexer nisso. Não pode falar o que Jesus não falou, andar como Jesus não andou, pregar o que Jesus... Esse é a nossa doutrina. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento de Jesus Cristo. Terceiro subtópico do segundo tópico. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Olha só o que a irmã está dizendo aí, ó. Recebi várias, pastor, mas ainda creio que a profecia verdadeira é aquela que você ora e abre a Bíblia e sente Deus falando. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você abre a Bíblia, você ouve Deus falando com a gente, entendeu? A gente que ensina, que prega, tem que tomar cuidado às vezes para não abrirmos a Bíblia procurando uma mensagem para a igreja e esquecendo de ouvir uma mensagem para nós. Nós precisamos sempre abrir a Bíblia e encará-la como um livro vivo. Ela é um livro que o autor está presente, o Espírito de Deus está ali. Quando você abre a Bíblia e lê as Escrituras como um livro vivo, você pergunta e ela responde. Você conversa com a Bíblia, ela é extraordinária. Não há um livro maior, melhor do que a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Então, esses profetas de Efésios 2:20, que está escrito aí, os apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O comentarista aqui está dizendo que os profetas aqui não indicam os profetas do Antigo Testamento. Mas adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Vamos ler aqui Efésios 3 para nós entendermos melhor. Versículo 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora
Paulo então não está falando dos antigos profetas, ele está falando dos novos. Olha só, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Agora, então, irmãos, eu sou defensor de uma tese que há ainda profetas, entendeu? Há pessoas que dizem assim, não, o que acabou é o ministério profético. Ainda há profetas, mas existe o ministério, o dom de profecia. Não, irmãos, existe sim pessoas que são profetas. Em Efésios 4, e o versículo de número 14, está aqui no texto, o versículo 11, os profetas são colocados como ministério, entendeu? Não são colocados como pessoas que têm o dom de profecia. Existem sim pessoas que têm, mas está escrito lá, a lei e os profetas duraram até João. O próprio Jesus disse isso, mas quando ele disse isso, ele não estava falando dos profetas como pessoas, estava falando da lei e dos profetas como o Antigo Testamento, como regra de fé e prática. Não, a partir da graça nós passamos a viver o Evangelho, mas os profetas ainda existem, irmãos. Está aqui, ó, aos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então o Espírito revelou, existia profetas na época do apóstolo Paulo, e eu sou continuista e creio que ainda há profetas. Existem pessoas que Deus verdadeiramente chamou e vocacionou com esse dom, esse ministério profético. Vamos lá? Assim os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21, perfazem o alicerce da igreja. Então esses profetas aqui, eles tiveram revelações proféticas e bíblicas. Vamos ler ali segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha que interessante isso aqui, irmão. Segundo Pedro 1:21, olha o que diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a profecia, os profetas foram inspirados por Deus. Então eu creio ainda no ministério profético. Eu creio, entendeu? Que existem pessoas que têm essa chamada de Deus, esse ministério profético. Vamos lá. Dando continuidade, no terceiro tópico, nós vamos partindo para o encerramento, edificados para a morada de Deus. Então nós entendemos o que é a nossa pedra angular, nós entendemos qual é a nossa doutrina, nós entendemos o testemunho dos profetas, que eram homens inspirados, e agora nós vamos entender o que nos tornamos através
de Cristo Jesus, a pedra da esquina e o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha o que diz. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Efésios capítulo 2, versículo 21. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Colossenses capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios 1 e 10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Romanos 14, versículo 15 e 16, 2 Coríntios 13 e o versículo 11. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Manéia, paz do Senhor. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Então você percebe que o quê? Há um crescimento sobre aquele que está com Cristo como pedra angular e um crescimento sobre a vida daquele que é edifício do Senhor. Então quando você percebe alguém mirrado, alguém que não cresce espiritualmente, não cresce, a sua vida é sempre a mesma coisa, é a mesmice de sempre, não muda, não tem um progresso espiritual, você pode ter certeza que aquela pessoa está fora do fundamento de Cristo e também fora do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então você percebe o quê? Que a pessoa que está em Cristo, ela está bem ajustada, ela está bem firme, a ponto de progredir, crescer, avançar. É isso que é importante para quem está em Cristo Jesus. Segundo, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada, templo, é vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios 3,16. Separado do pecado, que pertence a Cristo, passa a viver em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Efésios 2:22 diz ali: nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito.
Espírito. Hebreus 4, versículo 14 ao 16. O crente pode ter e participar de uma comunhão, de uma vida de intimidade com Deus. É por isso que Jesus, ao dar a orientação sobre a oração, ele diz: chamem-o de Pai Nosso. Aqui ele está quebrando um paradigma e mostrando que podemos nos relacionar de maneira profunda com Deus. Aquilo que foi perdido no Éden foi recuperado no Gólgota e firmado na sepultura vazia. Aí aonde você está nesse momento, você pode participar de uma comunhão profunda com Deus. É só você abrir o véu do seu coração e rasgar a sua alma para Deus e dizer: Deus, eu quero sentir a tua presença. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero que o Senhor habite em mim de maneira perceptível, que eu possa contemplar o Senhor comigo. Aleluia! Coisa gloriosa é essa, meus irmãos, Deus habitar dentro do crente, morar em nós, a ponto de nós andarmos e sentirmos Deus, ouvirmos Deus, falarmos com Deus. Eu quero te dar uma notícia: quando você ora, você não está falando com um ser inanimado, você não está falando com alguém que não está, aleluia, propenso a ouvir-te, propenso a olhar-te, propenso a tocar-te. Oh, irmãos, coisa linda é se os crentes entendessem essa comunhão que nos foi dada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que coisa gloriosa, que coisa majestosa! Nós pararíamos de viver uma vida de mendigância espiritual. Não que seja errado você pedir oração aos outros, não é errado, mas errado é você não poder confiar no seu livre acesso ao Pai. Se você rasgar o seu coração e dizer ao Pai: Pai, eu quero te ouvir, eu quero sentir a tua graça, eu quero sentir a tua presença, o Pai estará pronto para te tocar, para te levantar, para ter comunhão contigo. Esse é o desejo do Pai, esse é o desejo do Filho, esse é o desejo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Tenha essa convicção, tenha essa percepção. Você pode ter um relacionamento com Deus, porque Deus, Ele habita em você através do Espírito Santo. Ei, você pode sentir Deus através do Espírito Santo. Ei, o Espírito testifica com o nosso espírito. Nós podemos sentir a graça, a glória e o poder de Deus até mesmo agora, aqui nesse momento. Aleluia, oh glória, aleluia, oh aleluia. Coisa gloriosa é sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Não perca isso, meus irmãos, não deixe a chama se apagar. Aleluia, não deixe a presença de Deus partir. Aleluia. Irmã Ângela está com a gente. Aleluia. Você pode sentir a presença de Deus aonde você está. Você se tornou o templo de Deus, a morada de Deus no Espírito.
Oh, ale, barabachanda, labagai. Que coisa linda é sentir isso. Que coisa boa é podermos adorar a Deus com isso. Muitos não entendem isso. Muitos não conseguem compreender isso. Aleluia. Aleluia. Morada do Altíssimo, terceiro subtópico. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 21. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Efésios 2, 22. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. João 14, 23. 1 Coríntios 3 e 16. Eu quero só compartilhar algo com os irmãos aqui, para nós encerrarmos. João 14, 23. Vamos ler esse texto. João 14, e o versículo 23. Oh, glória! Donizete está com a gente aí, irmão Donizete. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só o que diz o texto. 14, João capítulo 14, o Evangelho segundo escreveu João. 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que texto lindo, irmãos. Olha que texto maravilhoso. Faremos nele morada. O Espírito Santo de Deus habita em você, a Trindade de Deus. Irmão, você consegue entender isso? Você consegue perceber esse relacionamento que você pode ter com Deus? A partir desse estudo, se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Não se baseie naquilo que você acredita ser melhor, acha ser melhor. Se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Se aprofunde no seu relacionamento com o Pai. Ala minha gassúria. Olha só. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Ei, Ele quer habitar em você. E só para você imaginar, tudo Deus criou com a palavra, mas o homem foi tocado pelas suas mãos. E esse processo é até hoje realizado. Biblicamente falando, sim. Olha o que Deus diz a Jeremias. O glória, para a gente orar. Jeremias capítulo 1. Olha só, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes, o versículo 4 e o versículo 5,
De formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de formá-lo, ele fala: eu formei você, eu te fiz, eu criei você. Ei, Deus formou. Até hoje Ele está formando pessoas. Não é um arbitrário, não é algo, não. Ele forma as pessoas. Ele cria as pessoas, Ele faz as pessoas, Ele molda as pessoas. Oh, meu Deus, que coisa extraordinária. Que nós possamos entender isso, captar isso, pensarmos nisso, raciocinar nisso. Alamaia, cheia de bagaço. Deus habita em você. Que privilégio. Que privilégio. Se nós fôssemos nos maiores lugares onde existem as pessoas supostamente mais importantes da Terra, a irmã Cirlei está com a gente, a missionária Beth está com a gente, talvez nós bateríamos com a porta na cara, talvez o presidente Bolsonaro não nos atendesse, talvez o governador João Dória não atendesse, talvez a prefeita Jaqueline aqui de Sorocaba não atendesse. Mas se você bater na porta de Deus, você vai se surpreender em saber que Ele já está aí dentro de você. Quando é que eu bato na porta? Bate na porta. Bate na porta. E veja se Deus está aí. Deus está na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de proceder, na sua maneira de orar, na sua maneira de adorar, na sua maneira de conviver com as pessoas. Aqui está a grande questão da vida. Deus está dentro de você. Se Deus está dentro de você, não tem por que você desistir e parar. Aleluia. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé. Efésios 4, 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Existem tantas coisas vindo por aí, querendo trazer inovações, modificações, mas nós vamos continuar firmados na doutrina dos apóstolos, na pedra da esquina, e permaneceremos firmes até a vinda de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, te dou graça, te louvo, te engrandeço, Senhor, por esse momento de estudo bíblico que tivemos aqui na tua presença, na tua graça, Senhor, na tua graça. Ó Deus, estende as tuas mãos de glória, as tuas mãos de poder. Continua abençoando a tua igreja que aqui nos ouviu, Senhor, que recebeu esse ensino, que ouviu a tua palavra. Ó Deus, que nós possamos, sim, Senhor, exercer uma vida cristã fundamentada nos teus ensinamentos e na tua prática. Possamos melhorar a cada dia, pois ainda estamos sendo edificados, ainda estamos sendo construídos, ainda estamos sendo moldados. Pai, continua abençoando a nossa nação, estende as tuas mãos sobre os nossos governantes, estende as tuas mãos, Senhor, sobre a nossa cidade, Sorocaba. Repreende os males, as obras diabólicas, aquilo que não provém de ti. Ó Senhor, estende as tuas mãos, fortalece a nossa vida,
fortalece a nossa história, fortalece o nosso ser, para que possamos te servir com fidelidade, com amor. Ó Deus, que possamos te servir com lealdade. Ó Deus, abençoa-nos de maneira gloriosa. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Lembrando os irmãos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, AD Pacaembu. E nós já estamos com mais de 700 seguidores na nossa página aqui. Por favor, se você ainda não segue a nossa página, siga a nossa página. Nos ajude a alcançar a maioria das almas possíveis através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar a bênção apostólica. Pastor Sérgio está com a gente aí. Deus abençoe. Irmão Alain, Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Edinalva Araújo também está com a gente. Irmãos, está acabando a bateria do celular aqui. Nós demos mais de 1h30 de aula. Então, por isso a bateria foi embora. Mas eu creio que a bateria vai embora, mas os ensinamentos ficam aí nos corações, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje à noite, às 9h, eu vou estar junto com a irmã Tabata, numa live. Nós vamos deixar uma palavra para o coração dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.